O mundo está a mudar, e os nossos supermercados com ele. Alguns alimentos que consideramos garantidos podem desaparecer em poucos meses, tornando-se luxos inacessíveis ou produtos completamente indisponíveis. Março de 2025 poderá marcar um ponto de viragem nos nossos hábitos de consumo. Se já alguma vez procurou em vão o seu produto favorito no supermercado, prepare-se para ver esta tendência agravar-se nos próximos meses. A cada crise global, o fornecimento de alimentos torna-se mais incerto, e os consumidores terão de se adaptar a uma nova realidade, em que certos produtos serão cada vez mais difíceis de encontrar. Neste vídeo, vamos explorar 10 alimentos que poderão desaparecer das prateleiras dos supermercados até março de 2025. Vamos explicar as razões por trás da sua possível escassez e apresentar alternativas que poderão ainda estar disponíveis. Os preços de alguns destes alimentos já estão a aumentar de forma alarmante, enquanto outros poderão em breve desaparecer por completo. Estaremos preparados para um mundo em que estes alimentos sejam apenas uma memória distante? 1. Marisco e peixe. O peixe e o marisco sempre foram uma fonte importante de proteína em muitas dietas em todo o mundo, mas a pesca excessiva e as alterações climáticas estão a colocar em risco a disponibilidade destes produtos nos nossos supermercados. Os oceanos têm sido sujeitos à pesca não sustentável durante décadas, e muitas espécies de peixe estão ameaçadas de extinção devido à sobrepesca. Além disso, a aquicultura, que deveria ajudar a aliviar a pressão sobre as populações selvagens, enfrenta os seus próprios desafios, como doenças, poluição da água e custos de produção crescentes. O aumento da temperatura dos oceanos também tem um impacto significativo na abundância de peixe e marisco. As alterações nas correntes oceânicas e os danos nos ecossistemas marinhos afetaram a capacidade de reprodução de muitas espécies, levando a uma redução significativa nas capturas. Isto resultou em escassez nos mercados e aumento dos preços, levando ao desaparecimento gradual de certas espécies de peixe e marisco das prateleiras dos supermercados. Para os consumidores, o desaparecimento destes produtos significa que encontrar peixe fresco ou marisco de alta qualidade está a tornar-se cada vez mais difícil. Algumas espécies poderão ser substituídas por alternativas mais baratas, como peixe proveniente de aquicultura intensiva ou mesmo por produtos sintéticos que imitam a textura e o sabor do peixe verdadeiro. No entanto, a qualidade e o valor nutricional destas alternativas nem sempre são comparáveis aos dos produtos naturais. A longo prazo, a crise na indústria pesqueira poderá forçar muitas pessoas a recorrer a outras fontes de proteína, como carne de origem vegetal ou produtos de produção pecuária. Em segundo lugar, café. O café é muito mais do que uma simples bebida. É um ritual diário para milhões de pessoas em todo o mundo. Mas a sua presença futura nas prateleiras dos supermercados é incerta, devido a uma combinação de fatores que ameaçam a produção global. As plantações de café têm sido duramente atingidas pelas alterações climáticas, com temperaturas extremas e padrões de precipitação irregulares, levando a quebras de produção em países produtores como o Brasil, a Colômbia e o Vietnã. Para agravar a situação, a propagação de pragas como a ferrugem do café, uma doença fúngica, tem devastado plantações inteiras, diminuindo ainda mais a oferta e aumentando os custos de produção. Outro grande problema são os crescentes custos de transporte e logística. Com os preços dos combustíveis em constante aumento e as cadeias de abastecimento globais perturbadas, importar café tornou-se cada vez mais caro. Os produtores lutam para lidar com estes custos adicionais, o que leva muitos a abandonar as suas terras ou a reduzir a produção. Como resultado, os supermercados já estão a sentir a escassez de certos tipos de café, cujos preços dispararam nos últimos anos. Para os consumidores, isto significa que encontrar o seu café favorito pode tornar-se um verdadeiro desafio. Eles podem então recorrer a alternativas,
como a raiz de chicória ou o café de cevada, que foram usados como substitutos em tempos de escassez no passado. No entanto, para os verdadeiros apreciadores de café, estas opções não oferecem a mesma experiência de sabor única, que tornou o café uma bebida tão apreciada por tantas pessoas. Se a tendência atual continuar, é possível que, dentro de alguns anos, o café passe de um bem de consumo diário a um artigo de luxo, acessível apenas para aqueles dispostos a pagar preços exorbitantes. 3. Vinho. O vinho, uma das bebidas mais apreciadas em todo o mundo, também está a desaparecer das prateleiras dos supermercados. A viticultura é uma das indústrias mais afetadas pelas alterações climáticas, uma vez que as videiras são extremamente sensíveis a alterações de temperatura e precipitação. Nos últimos anos, muitas das maiores regiões vinícolas do mundo, incluindo França, Espanha, Itália e Califórnia, têm sido atingidas por eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, vagas de calor e geadas repentinas, que têm reduzido significativamente as colheitas. Para além dos impactos ambientais, os produtores de vinho também enfrentam dificuldades econômicas. Os custos de produção aumentaram devido à escassez de água e à necessidade de implementar novas tecnologias para proteger as videiras de condições climáticas extremas. Isto levou a um aumento dos preços do vinho, o que, por sua vez, resultou numa diminuição da procura e obrigou muitos pequenos produtores a abandonar a indústria. Como resultado, está a tornar-se cada vez mais difícil encontrar vinhos de qualidade a preços acessíveis nos supermercados, e espera-se que esta tendência se mantenha nos próximos anos. Para os consumidores, o desaparecimento do vinho dos supermercados pode significar uma mudança radical na forma como apreciam esta bebida. Quem quiser continuar a beber vinho poderá ter de recorrer a lojas especializadas ou procurar alternativas, como vinhos de regiões menos afetadas pelas alterações climáticas. No entanto, mesmo estas opções poderão tornar-se cada vez mais limitadas à medida que a crise no setor vitivinícola se agrava. 4. Bananas. São uma das frutas mais populares do mundo, mas a sua produção enfrenta uma séria ameaça que pode levá-las a desaparecer das prateleiras dos supermercados. Uma das maiores preocupações é a propagação do fungo Fusarium TR4, que já devastou plantações na América Latina, Ásia e África. Esta doença ataca as raízes das bananeiras e é quase impossível de erradicar, o que resultou em enormes perdas de colheitas nos últimos anos. Para além deste problema fitossanitário, as alterações climáticas também têm afetado a produção de bananas. Secas prolongadas, tempestades cada vez mais fortes e temperaturas extremas têm reduzido os rendimentos e aumentado os custos de produção. Como resultado, os produtores têm tido dificuldades crescentes em satisfazer a procura global, levando ao aumento dos preços e, em algumas regiões, à escassez. Se a situação não melhorar, as bananas poderão em breve tornar-se um bem escasso nos nossos supermercados. Os consumidores seriam forçados a optar por outras frutas tropicais ou por variedades de banana mais resistentes a doenças. No entanto, nenhuma destas opções consegue substituir completamente a banana como a conhecemos. O seu desaparecimento seria um duro golpe para a indústria alimentar e para os consumidores em todo o mundo. Em sexto lugar, mel e produtos apícolas. O mel é um dos adoçantes naturais mais antigos e apreciados do mundo, mas a sua disponibilidade nos supermercados está ameaçada pelo declínio alarmante das populações de abelhas. Fatores como o uso intensivo de pesticidas, a destruição de habitats naturais e as alterações climáticas levaram a um declínio drástico das populações de abelhas, o que afeta diretamente a produção de mel e a polinização de culturas essenciais para a alimentação humana. Os apicultores relatam que se tornou cada vez mais difícil e dispendioso manter colmeias saudáveis. Doenças como a varroose, causada pelo ácaro varroa destrutor,
tem afetado abelhas em todo o mundo, dizimando as suas populações. Além disso, a poluição atmosférica e o aquecimento global estão a perturbar os ciclos de floração, limitando o acesso das abelhas ao néctar necessário para a produção de mel. Tudo isto resultou em colheitas menores e preços mais elevados, levando ao desaparecimento de muitas marcas de mel dos supermercados. Para os consumidores, isto significa que poderá tornar-se cada vez mais difícil encontrar mel puro e de alta qualidade. Os supermercados poderão começar a oferecer versões adulteradas ou com menor teor de mel natural, substituído por xarope de milho ou outros adoçantes artificiais. Alguns especialistas recomendam comprar mel diretamente de produtores locais ou apicultores certificados. Mas, se a tendência de declínio das abelhas continuar, mesmo esta opção poderá não ser viável no futuro. O desaparecimento das abelhas não afetaria apenas aqueles que usam o mel como adoçante, mas também a produção de uma grande variedade de frutas, legumes e frutos secos que dependem da polinização das abelhas. 7. Amêndoas e outros frutos secos. Amêndoas, pistácios e nozes são há muito uma fonte importante de proteínas e gorduras saudáveis, mas o seu futuro nos supermercados está ameaçado por condições climáticas extremas e pela crescente escassez de água. A Califórnia, o maior produtor mundial de amêndoas, tem sofrido secas devastadoras nos últimos anos, o que obrigou muitos agricultores a reduzirem as suas áreas de cultivo ou a abandonarem completamente a produção. O cultivo de amendoeiras requer grandes quantidades de água e, com a diminuição dos recursos hídricos, torna-se cada vez mais difícil manter estas plantações em grande escala. Para além do problema da água, a polinização das amendoeiras também é afetada pelo declínio das populações de abelhas. Sem abelhas suficientes para polinizar as flores, as colheitas de amêndoas são cada vez menores, o que leva ao aumento dos preços e à menor disponibilidade nos mercados. Em alguns países, os consumidores já estão a observar escassez de certos tipos de frutos secos e aumentos significativos de preços, tornando-os menos acessíveis à população em geral. Se a situação não melhorar, os supermercados poderão ser obrigados a deixar de oferecer amêndoas e outros frutos secos regularmente. Poderá ser possível encontrá-los apenas em lojas especializadas a preços muito elevados. Para aqueles que dependem destes alimentos como fonte de nutrientes, uma solução pode ser armazenar frutos secos em condições adequadas para prolongar a sua vida útil. A longo prazo, no entanto, a única alternativa real será mudar para outros tipos de snacks e fontes de gordura saudáveis, que sejam mais fáceis de produzir num mundo onde a água se tornou um recurso cada vez mais escasso. Em 8º lugar, produtos à base de trigo. O trigo é um alimento básico em muitas culturas e é usado para fazer pão, massa, cereais e uma variedade de produtos de pastelaria. No entanto, as alterações climáticas e as tensões geopolíticas estão a ameaçar a sua produção, o que poderá levar a uma escassez significativa nos supermercados nos próximos anos. Secas persistentes, tempestades fora de época e degradação do solo têm reduzido os rendimentos das colheitas em algumas das principais regiões produtoras, como os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia e a Ucrânia. A isto acrescem a crise energética e o aumento dos preços dos fertilizantes, que tornaram o cultivo de trigo mais caro para os agricultores. Em alguns países, os custos de produção atingiram níveis insustentáveis, levando muitos agricultores a reduzir as suas áreas de cultivo ou a mudar para culturas menos intensivas em recursos. A guerra na Ucrânia, um dos maiores exportadores mundiais de trigo, também perturbou a estabilidade da cadeia de abastecimento, levando ao aumento dos preços e à incerteza sobre o futuro do setor. Para os consumidores, isto significa que os produtos à base de trigo poderão tornar-se mais caros e difíceis de encontrar nos supermercados. Pão, massa e cereais poderão sofrer aumentos significativos de preços, levando muitas famílias a procurar alternativas.
Farinhas de outros cereais como sorgo, milho miúdo ou arroz poderão ganhar popularidade, embora estas opções não consigam reproduzir totalmente o sabor e a textura do trigo tradicional. Se a produção de trigo continuar a diminuir, alguns supermercados poderão optar por reduzir a sua oferta de produtos à base deste cereal, obrigando os consumidores a repensar as suas dietas. 9. Chocolate, esta doce alegria, que acompanha momentos de felicidade, pode tornar-se um luxo nos próximos anos. A produção de cacau está cada vez mais ameaçada pelos efeitos das alterações climáticas, doenças das plantas e problemas na cadeia de abastecimento. As plantas de cacau precisam de condições climáticas muito específicas para prosperar, mas o aumento das temperaturas e a precipitação irregular estão a fazer com que a produção diminua drasticamente nas principais regiões produtoras, como a África Ocidental e a América Latina. A isto juntam-se doenças como a podridão parda e a podridão negra, que nos últimos anos têm destruído plantações inteiras. As dificuldades no cultivo do cacau levaram a uma redução da oferta global, o que está a provocar o aumento dos preços, afetando tanto os consumidores como os fabricantes de chocolate. Além disso, a exploração da mão de obra em algumas regiões produtoras aumentou a pressão sobre as empresas de chocolate para que adotem práticas mais éticas e sustentáveis, o que aumenta ainda mais os custos de produção. Alguns fabricantes optaram por reduzir a percentagem de cacau nos seus produtos e usar mais açúcar e aditivos para compensar a escassez. No entanto, se a situação continuar a deteriorar-se, o chocolate verdadeiro pode desaparecer das prateleiras dos supermercados e ficar disponível apenas em lojas especializadas a preços inacessíveis para a maioria. Os consumidores que não quiserem prescindir do chocolate podem ser forçados a recorrer a alternativas como a alfarroba ou chocolate sintético feito com substitutos do cacau. Embora estes produtos tentem imitar o sabor e a textura do chocolate, os verdadeiros apreciadores de chocolate notarão a diferença. Quem quiser jogar pelo seguro pode armazenar cacau em pó em condições adequadas. A realidade, no entanto, é que o desaparecimento do chocolate das prateleiras dos supermercados pode ser um alerta para a fragilidade da nossa produção alimentar num mundo cada vez mais afetado pelas alterações climáticas e pelas crises econômicas. Em 10º lugar, encontramos os queijos tradicionais, como o Camembert, o Roquefort e o Brie, que podem vir a desaparecer dos supermercados devido à perda de biodiversidade e às crescentes restrições na produção de leite. O leite usado nestes queijos provém de vacas, ovelhas e cabras criadas em condições muito específicas, mas as alterações climáticas e a diminuição de pastagens adequadas têm afetado a produção de leite de alta qualidade. A isto, acrescem as normas de higiene cada vez mais rigorosas e a pressão sobre os pequenos produtores, que enfrentam dificuldades em manter as suas explorações rentáveis. A globalização tem favorecido a produção em massa de queijo industrializado, que é mais barato e fácil de produzir, mas não tem o sabor e a qualidade dos queijos tradicionais. Como resultado, muitos queijos artesanais desapareceram do mercado, deixando os consumidores com cada vez menos opções. Nos supermercados, estes queijos podem vir a ser substituídos por versões pasteurizadas e altamente processadas, perdendo assim a autenticidade que os tornou famosos. Para os amantes de queijo, a única opção poderá ser recorrer a produtores especializados ou até aprender a fazer o seu próprio queijo. No entanto, se a tendência de diminuição da produção de leite se mantiver, estes queijos poderão tornar-se produtos exclusivos, acessíveis apenas a quem os puder pagar. Os nossos hábitos alimentares estão prestes a sofrer uma mudança radical. O desaparecimento destes alimentos não é apenas um problema de prateleiras vazias nos supermercados, mas sim um sinal de alerta para os desafios da produção alimentar global. O que hoje é acessível e comum, amanhã pode tornar-se um luxo para poucos.
Quem antecipa e procura alternativas leva uma clara vantagem num mundo de crescente incerteza no abastecimento alimentar. Armazenar certos produtos, explorar fornecedores locais e estar atento às mudanças no mercado podem fazer a diferença entre adaptarmos-nos à nova realidade ou ficarmos presos na crise. Se algum destes alimentos for essencial para si, talvez seja a altura de procurar soluções antes que desapareça por completo. O que se passa hoje nos supermercados é apenas o início de uma profunda transformação na forma como o mundo produz e consome alimentos. Estaremos preparados para enfrentar este desafio?